Boa noite, pessoal. Eu vou... Boa noite, tudo em paz? Tudo jóia. Deixa eu desligar aqui o... Eu vou compartilhar aqui a tela. O conteúdo hoje, ele é importante. Eu vou revisar um pouco do que a gente viu na aula passada. Mas... é também um conteúdo que a gente vai utilizar em outras aulas, tá? Não vou ficar só aqui nessa aula. Acho que é esse aqui. Tá, é isso mesmo. Na aula passada a gente falou do que é tabela, do conceito do que é uma tabela no Excel, né? Diferente do conceito do intervalo de dados. A gente trabalhou bastante, inclusive aqui com tabelas. Eu até tenho um exemplo aqui que eu trouxe para outro curso, que isso foi esse aqui, onde eu criei várias tabelas. Já está criada aqui, tá? Eu criei aqui, foi no curso de banco de dados, só para ilustrar. Então isso aqui, por exemplo, é uma tabela no Excel, né? Quando você clica em cima, aparece a opção de design da tabela. Tem o nome dessa tabela, né? Então os dados que tem aqui, eu posso tratar como dados de uma tabela, né? Uma das coisas que a gente fez na aula passada foi, por exemplo, mostrar como é que eu crio uma lista, né, de valores dentro de uma célula dessa. Então, por exemplo, aqui eu estou aproveitando esse arquivo, faz de conta que eu estou aqui preenchendo esses dados dessa pessoa, né? Esse aqui não é para ficar assim, você marca como geral, tira esse, tá como científico aqui, não é para deixar assim, deixa como um número ou como geral mesmo. Posso formatar ele para cá. Faz de conta que isso é um CPF válido, né? Então, aqui eu teria uma tabela chamada TV Clientes, né? Eu posso remover dados duplicados dessa tabela, utilizando o remover duplicatas. Eu posso converter essa tabela no intervalo, né? Se eu converto essa tabela no intervalo, eu não vou fazer isso. Esse conjunto de células aqui deixa de ser uma tabela. Veja a diferença, né? Por exemplo, na hora de inserir um novo dado. Você coloca o cursor aqui e dá um tab, você está inserindo dados na tabela, por mais que sejam vazios. Beleza? Então, não está aqui nesse material, que a gente usa como referência, mas eu mostrei listas suspensas, né, que a gente pode utilizar na validação de dados, mas eu vou aproveitar, ainda repetindo nessa aula, mostrar outras validações, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui que nessa tabela, todos os dados desse CPF, eu só quero valores numéricos, só quero números, né? Então eu posso vir aqui em dados, validação de dados, e dizer que, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas ele não aumenta. Eu só vou permitir aqui qualquer valor? Não. Só vou permitir aqui número inteiro, né? Posso até dizer o mínimo e o máximo que eu permito, né? Ou não. Posso dar aqui uma mensagem de entrada. Ele pede para botar o máximo e o mínimo. O menor número inteiro seria 0. Né? E o maior número inteiro seria... Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E um CPF tem 11 dígitos, né? Seria esse daí. Eu posso dar uma mensagem de entrada, ou seja, digite, assim não, digite o número do seu CPF.
né? O título da mensagem: informe o CPF sem ponto e traço. Alerta de erro: se você botar um CPF inválido, eu quero que ele pare, eu não quero só um aviso, eu quero que ele pare. Título: CPF inválido. Mensagem: o CPF deve ter apenas números. Ok. Então, quando você coloca o mouse aqui, ele aparece aquela mensagem: eu digito o número do seu CPF e forma o CPF sem ponto e traço. Então, se eu boto aqui um CPF, ponto. Espera aí. Ó. O CPF deve ter apenas números. Repetir ele não aceita. Cancelo. Voltou o que era antes, né? Inclusive com essa formatação. Né? Só quer números. Ele perdeu até os dados que tinha, né? Então você não vai conseguir colocar se não for só números. Então você pode ir tratando os seus dados. Por exemplo, aqui é uma data. Eu posso também, tem uma opção em dados, validação. Eu quero data. Acho que ele não vai... A data deve ser... você pode botar aqui 1º de janeiro de 1900 e 1º ou 31 de dezembro de 2100. Então, se você botar valores, deixa eu só... Lembrando de uma coisa, tá, gente? Aqui não vai funcionar. A data, no fim das contas, para quem não sabe, ele é um número, né? Se você olhar essa data aqui, 16 de julho de 1983, ela é um número. É tanto que se você converter isso para geral, ela vira esse número aqui, ó, 30.513. É a quantidade de dias de 16 de julho de 1983 até, salvo me engano, 1º de janeiro de 1900. Tá? Então, por isso que aqui ele aceita, né? Se você botar aqui uma data, ele vai transformar, ó, em 28 de junho de 1901. Esse aqui, se você botar em data, por isso que ele aceita. Estado poderia ser uma lista, né? A gente tem dados, você pode criar uma lista aqui. Eu gosto de fazer assim, eu abro uma planilha e eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto até de... Posso até chamar essa aba aqui de estados e colocar PB, PE, RN, CE, quais são os estados? Qual que falta? Deixa eu botar aqui na ordem de... Eu não sei se eu vou saber, não. Deixa eu ver. A ordem de população deve ser Bahia, né? Acho que Ceará, acho que Pernambuco, Maranhão, não sei se Paraíba, RN, não sei, talvez Alagoas aqui. Enfim, Alagoas. E quem é que eu estou esquecendo? Ceará, Sergipe. Então você pode chegar aqui, clientes, marcar essa galera aqui com uma validação de dados, que é uma lista, e essa lista, a fonte dela é isso aqui. Aí eu arrasto assim, ele já preenche para mim.
clico novamente e dou um OK. Então aqui, ó, tá? Vai ter a lista. Se eu quiser, eu posso ordenar essa lista aqui também por um classificar. E aqui ela vai ficar ordenada pelo... para não ter o risco de você colocar um diferente. Tá? Mesma coisa você pode fazer aqui, ó. Tipo de endereço. Beleza? Você pode pegar aqui e dizer que vai existir avenida, rua, né? Você pode criar uma nova planilha ou até mesmo criar um novo aqui do lado. Você pode até criar inserir uma linha aqui, não tem problema, ó, porque quando chegar aqui ele vai estar ajustado a lista. É tanto que quando você clicar em validação de dados, ele vai ver, ó, que está de A2, se vocês não estiverem vendo, me diga, ó, de A2 até A10, né? E você pode colocar aqui estados, pode colocar aqui tipo end, e aqui você chamar de listas, né? Todas as listas estão aí nessa planilha. E aqui você bota rua, avenida, o que é que tem mais? Tem esses dois, né? Rua e avenida. Tô lembrado. Então você vai criar aqui a mesma coisa. Você vem em validação, marca como lista, clica nessa setinha, vem onde estão os dados, seleciona, ele já preenche aqui, clica na setinha para baixo agora e dá um OK. Avenida e rua, rua e avenida, né? Mora na rua, mora na rua. Aqui seria bairro, né? Não, aqui é o logradouro mesmo, número. Faltaria faltar um de bairro aqui, eu poderia aumentar. Se eu quisesse. Enfim. O que eu estou querendo dizer é que isso é uma tabela. Eu posso criar essas listas, essas validações também com... Aqui eu botei como texto, né? Se eu botar como número... Opa! Tá como número. Ele não aceitou da outra vez? Ah, porque... ele aceitou da outra vez. Não sei porque ele aceitou da outra vez. Era para aceitar, mas enfim. Preenchido, né? Alguns dados. E aqui eu tenho várias outras tabelas. Referente a vendedores, referente a produtos, referente a itens de pedido, tipos de produtos, enfim. O que é que eu quero que vocês aprendam? A diferença de uma tabela para um intervalo, que a gente comentou na aula passada. Como eu posso utilizar tanto intervalos como tabelas para validar esses dados. Como é que eu posso, por exemplo, replicar. Por exemplo, se eu repetir esse dado aqui. Né? Eu posso remover a duplicata aqui, mas eu posso também remover aqui. Ó. Então ele vai dizer, remover, se for igual todos os campos, sim, os 3 iguais. Ele vai dizer que foi removido 13 porque estavam todos em branco, né? É o que eu posso fazer aqui, ó. Remover, venho aqui em tabela, remover duplicados. Todos são iguais, eu removo. Ok. Né? Ele tirou todas as linhas em branco. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Essas tabelas eu nem dei nome, né? Ó. Essa daqui tem nome tabela 4, eu vou chamar de TB underline produtos. Lá na frente vocês vão ver a importância de nomear essas tabelas. Já existe? Que tabela é essa? TB vendedor, TB pedidos. Deixa
Deixa eu apagar tudo. Tabela 4. TB itens de pedido. Essa tabela produtos pode ser que esteja, já sei, ela vai estar em algum modelo aqui que eu tenha criado. Em algum momento eu criei algum aqui com esse nome. Ok, eu acho que foi aqui em... Onde é que tá? Aqui. TB Produtos. Em algum momento eu criei essa... Isso. Deixa eu apagar aqui ela. Design. Vocês viram onde eu fui, né? Existe um gerenciador de nomes aqui, pessoal. Às vezes eu... Aqui. Gerenciador de nomes. Porque em algum momento, por exemplo, você pode dar nomes a essas listas. Por exemplo, eu posso dar um nome a essa lista de estados aqui, ó. Seleciono toda ela. Venho aqui e chamo de estados. Ou lista, underline, estados. Então, esse intervalo de dados aqui tem um nome agora chamado lista estados. Beleza? Qualquer coisa me chama. Tem um nome. Então isso fica onde agora para eu gerenciar? Aqui, ó. Fórmulas. Gerenciador de nomes. Tem um nome aqui, um lista estados, né? Que é conteúdo. Onde é que ele está? Ó? Tá na planilha listas de A2 a A10. Beleza? É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou copiar no bloco de notas. Planilha listas de A2 até A10. Referências absolutas, né? Planilha listas de A2 até A10. A importância, pessoal, de vocês assistirem essas aulas aqui, ó, é para poder entender o que eu estou falando aqui agora, né? Então, retirando a aula 5 e 6, até a aula 4 já era para todo mundo ter assistido. Se vocês analisarem aqui o script de estudos que eu fiz para vocês, hoje é dia 19, então até o dia 18, até a atividade 5, até a atividade 5 e a aula 4, a ideia era que todo mundo tivesse já feito, né? A gente está na aula 5 e aula 6 para vocês assistirem, ou seja, assistir essa aula e essa. Mais uma vez repetindo, essa aula de encontro aqui é uma aula de quê? Pessoal, dificuldades, fui fazer a atividade, não consegui, qual foi a dúvida? Ou consegui, porque eu estou só seguindo o passo a passo do professor, é mais fácil, mas quais foram as dificuldades, tem dúvida em alguma coisa, quer saber de alguma outra coisa que eu não falei? Essa é a ideia da gente estar aqui agora, né? É mostrar para vocês como é que está o Google Classroom, né? Para só assistir todas as suas aulas nas terças-feiras. E aí? Certo? Fez o quê? Fez nada. Você ficou me ouvindo durante 10 horas, né? Praticamente. Uns 10 aulas, 1 hora cada aula. Serviu de muita, não serviu praticamente de nada. Muito pouco. Não terminei o curso, não. Por que não? Você tem que compreender isso aqui. Tem que assistir isso aqui para compreender. E tem que fazer essas atividades. As atividades aqui são obrigatórias. Todas. Obrigatórias. E aqui, pessoal, vocês têm que assistir, porque se vocês não assistirem, vocês estão se enganando. Assistam e de preferência, tentem replicar o que eu estou fazendo também ali. Que aí é onde você vai aprender. E eu coloquei isso hoje, esse link aqui, ó, para que vocês acessem
preencham todas as vezes que você assistir uma aula remota. Pronto, terminou a aula de hoje, aula do dia 19. Clica aqui, bota seu nome e submete. Professor, eu já assisti todas as aulas, então, para não mandar uma por uma, não tem nada não. Pode submeter. Por quê? Para eu ter um controle de quem está assistindo. Ah, professor, mas como é que tu vai saber? Bem, a ideia é que você não minta, né? Se você estiver mentindo, você está mentindo para você mesmo. Isso não vai fazer diferença na sua certificação. Isso é apenas para eu ter um controle, né, de como o pessoal está indo no curso. Para eu ver se eu desacelero, se eu posso manter no ritmo que eu estou indo. Entendeu? É só para isso. Então, preencham esse formulário com as aulas que vocês já estudaram. Preencha esse formulário com as aulas que vocês já estudaram, beleza? Vamos voltar para cá. Então, essas são as listas suspensas que a gente falou aqui também, certo? Tranquilo. Agora aqui, o que é que eu queria trazer para vocês? Além do uso de tabelas, listas suspensas, o curso agora, aqui a gente não está terminando o curso já não, tá, gente? É dando esse material é para dar um overview, uma geral em tudo, né? O curso agora começa a entrar numa parte mais de, digamos, de conhecimento analítico, onde vocês vão começar a aproveitar-se dos recursos básicos do Excel. Isso é básico. Tudo isso aqui é básico. Tá? Esse exemplo aqui, o que ele tá mostrando aqui, é algo que eu não vou trazer para agora. Tá? O que eu vou trazer e mostrar para agora é o uso de gráficos e de tabelas dinâmicas. Assuntos esses que vocês devem assistir nessas aulas aqui. Principalmente essa aula 6. Já vai ter muito disso. Aula 5 também. A aula 5 ela é bem grande, pessoal. Ela ficou um pouco grande. Por isso que eu não botei exercício nessa semana. Para vocês, né, se atualizarem aí. Então, pessoal, voltando para cá. O uso analítico, vamos falar assim, para gráficos. Né? Deixa eu pegar uma planilha aqui melhor. Tá, rapaz, eu também queria ter esse exemplo aqui para vocês. Essa planilha aqui que eu vou abrir agora. Oxe, nessa não. Essa mesmo. Essa planilha aqui que eu vou abrir, que eu estou abrindo agora, ela também é bem básica, tá? E ela está aqui no nosso material. Tutorial de funções, não, tutorial de fórmulas e funções da Microsoft, é esse aqui, tá? Vocês podem baixar lá. E também tem na web essa planilha, tá? É da Microsoft. Espera aí, aqui. Então, aqui tem muita coisa que a gente já viu, tá? Coisas básicas, introduções a funções, função de média, função de mínimo, mínimo e máximo. Acho que eu já trouxe para vocês, mas é uma função bem simples, né? A função que vai calcular o menor valor dentro de um conjunto de dados. Então você vai digitar aqui, deixa eu aumentar. Aqui você digitaria igual ao mínimo. E ela vai, você dá um tab aqui, ela vai dizer quais são os números que você quer
verificar. Semelhante à média, você vai passar um número, uma célula, ponto e vírgula, outra célula. Ela vai dizer o menor de 50 e 20 é 20. Mas olhando para cá, ao invés de eu ficar passando número por número assim, ó, daria mais trabalho, eu substituo tudo isso aqui que está no meio por um 2 pontos, porque aí ele considera todo esse intervalo, tá? O menor valor de D3 até D6, 20. O máximo vai trazer o maior valor. Certo? Eu vou trazer isso aqui para depois, a questão do autossoma. E aqui, mínimo, aqui eu vou trazer para explicar a vocês essa função de mínimo aqui. Cadê? Olha para essa função aqui, galera. Vocês precisam entender isso aqui. Mesma coisa acontece na média, na soma. O que está sendo passado para essa função, mínimo, aqui é um intervalo de valores, de G10 a G14. Mas além desse intervalo de valores, é passado também o valor 10. Né? Porque a função mínimo, quando você digita aqui, igual mínimo, por exemplo, aqui, igual mínimo, o que é que ela nos diz? Ela diz que recebe como parâmetro um número, ponto e vírgula, um número 2, que é opcional. Vou até digitar aqui, para que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Olha essa função, como é que ela funciona. Ela diz assim, ó, eu recebo um número, tá em minúsculo, tá? Ponto e vírgula. O que é que ela está dizendo? É isso que vocês têm que aprender. Não é decorar cada função, não. É isso que vocês têm que aprender. Porque se você olhar para a função média diz isso aqui, ó. Mesma coisa. Salvo me engano, está do mesmo jeito. Posso até conferir lá, mas a ideia é a mesma. O que é que ela está dizendo aí? Ah, eu quero que faz a função. Você precisa entender como as funções funcionam. Desde o início que eu falo isso. Número 1 é um argumento. Pode ser uma simples célula, gente. E número 2 aqui é o segundo argumento, só que está entre colchetes. Ele está dizendo o que é com isso? É opcional. Então, eu posso ter igual mínimo. Desculpa, eu posso ter aqui igual a 1. Certo? A1. Ponto e vírgula. O A não é obrigado. Isso aqui é válido. A1. Só um parâmetro. A2. Pronto. Ele vai ver que é o menor entre o valor que está em A1 e o valor que está em A2. Esse aqui é opcional. A questão é, Tiago, e se eu fizer isso aqui? Você está vendo de A1 a A2. Se tu fizer isso aqui, de A1 até A10. Isso aqui, tudinho, é igual a esse num1 aqui. Ó. O num1 ele pode ser uma célula ou um intervalo de células. Nesse caso, está sendo esse intervalo de células, ele vai ver o menor de A1 até A10. Então, quer dizer que você pode ainda botar um ponto e vírgula aqui. Não é obrigatório, mas pode. E verificar o menor aqui de B1 até B10. Isso. Então, ele vai ver o menor de A1 até A10. E também de B1 até B10. O menor dos dois aqui é que vai aparecer lá. Isso funciona para média, para mínimo, para máximo, para soma, para muitas funções. Tá? Então é isso que ele está explicando aqui. Algumas funções de data. Eu queria trazer essas funções hoje para vocês. Eu ia mostrar também o uso dos gráficos, se der tempo, tá? Faltavam essas funções aqui para vocês. Faltava isso aqui. Para aí depois
para que vocês entendam, eu volto para essa planilha aqui para falar de análise de gráfico e tabela dinâmica. Tá bom? Na verdade, era para eu ter entrado aqui nessa tabela aqui, nessa planilha de fórmulas, quando eu estava terminando o 5. Quando eu terminei o 5, era para eu ter vindo para cá. Aí depois eu voltava para cá. Mas aí eu me confundi. Eu vou juntar depois esses dois Excels aí em um só. Que eu às vezes me confundo aí na sequência. Então a função de data. A função de data para você pegar a data de hoje é a função hoje. Então, bota aqui hoje. Poxa, deu errado. Por quê? Porque eu tenho que botar o abre e fecha. É a data de hoje. Certo? Como é que eu subtraio datas, né? Eu tenho que botar aqui o dia do meu aniversário. No caso, ele quer que eu bote aqui em D7 o dia do meu aniversário, para ele calcular quantos dias faltam para o meu aniversário. Então eu boto aqui 16, julho. Passou, né? No caso, se eu fosse falar do próximo aniversário, seria 239. Aqui eu tenho simplesmente essa data menos essa. Simples. Tá? Ele aqui está falando da função si, eu não falei ainda da função si. Soma de datas. Digamos que você deseja saber em qual dia determinada conta vence ou quando precisa retornar um livro para a biblioteca. Você pode somar dias a uma data para descobrir isso, né? Na célula D10, essa daqui, digite um número aleatório. Eu posso usar a função aleatório. Só que a função aleatória ela vai me retornar um valor assim, ó, quebrado. Aí para tornar esse número, digamos, útil, né? Eu vou multiplicar por 10. Aí ele vira isso aqui. E vou arredondar esse resultado. Deixa eu ver se ele vai assim. Pronto. Certo? Então eu estou usando duas funções aqui, uma dentro da outra. Aleatório multiplicando por 10 e arredondando o resultado para um valor inteiro. Aqui ele vai ficar sempre mudando. Toda vez que eu mudar aqui, ó, vai ficar sempre mudando porque esse aleatório, essa função aleatória, ela muda toda vez que eu atualizo, ó, os valores, tá vendo? Ela calcula um novo valor. Beleza? Ela vai ficar mudando. Então, na célula D11, o que tem é o quê? Uma soma de D6 mais D10. D10 é isso aqui. D6 é a data de hoje. Então, se hoje é 19, com 8, 27. Certo? Cálculo de datas. Com a hora, eu tenho uma função aqui chamada agora. Lembra sempre, ó, abre e fecha. 9h38. E tenho funções aqui. Eu também posso conseguir pegar a hora, os minutos. Cadê? Ah, aqui ele não usou. Aqui seria outra coisa. Mas eu também posso ter funções aqui para pegar a hora, o minuto e o segundo dessa hora aqui. Daqui a pouco, se eu alterar aqui, ó, ele vai mudar o segundo. Beleza? Essa tabela
tabelinha aqui, que não é uma tabela, né? Isso aqui é um intervalo de dados, não é uma tabela. Ela traz um exemplo de soma de datas. Eu vou deixar tanto essa, assim como eu fiz com outros exemplos já de outras aulas, para que vocês compreendam, porque na aula que vem eu vou explicar, certo? Assim como eu já fiz em outros casos. Tentem interpretar essa fórmula aqui, o que é que ele está fazendo aqui. Compreender isso. Beleza? Se desafiem, pessoal. Não fiquem só também esperando os exercícios e tudo mais. Se desafiem. Certo? Unir textos e números. A gente trabalhou com coisas parecidas aqui, mas tem tarefa já disso, né? Logo no comecinho. Você pode concatenar usando esse operador aqui, ó. Vamos lá? Concatenar textos usando esse operador aqui, ó. O I comercial. Eu estou concatenando o que tem em D3 com uma vírgula e um espaço e concatenando isso com C3. Certo? Que a gente olhar, ó. O que é que tem em D3? Cardoso, vírgula, espaço, Lara. Por isso que está assim aqui. Não é? E aqui só tem C3, concatena, com um espaço e D3. Tá? Assim como você utiliza outros operadores, existe o operador de concatenação. Já falei disso, inclusive, em outras aulas, e certeza absoluta que está aqui nessas aulas gravadas. Acredito que tudo isso que eu estou falando aqui, ó, já foi dado aqui. Ó, função condicional, funções lógicas, funções PROC-X, PROC-V, PROC-H. Na primeira aula isso aqui tá. Funções de contagem, na primeira aula, né? Então por isso que eu estou indo rápido, uma revisão. Essa é a função SI. Como é que funciona a função SI? Aqui, ó. Ele está pedindo para eu digitar isso aqui na célula D9. Se eu digitar isso, o que é que ele está falando? Se C9 for igual a maçã, escreva verdadeiro, se não falso. Por isso que está verdadeiro. Né? Ó, interpretar a função. Primeiro parâmetro é a condição. Verificar se C9 é igual ao texto maçã. Se for igual, a célula vai ser verdadeira. Se não for igual, a célula será falsa. Ou seja, eu tenho 3 parâmetros aqui. Se você fizer isso aqui, ó, vai dar falso, porque aqui não é maçã, aqui é laranja. Então é uma função muito útil. Olha o que ele fez aqui. Um SI. Olha o que ele está fazendo, ó. Se... Tem quantos parâmetros aqui? Deixa eu diminuir. Se C12 for menor do que 100, ponto vírgula. Caso SI seja verdadeiro, vai acontecer isso. Caso SI seja falso, vai acontecer isso. Lembra de separar os parâmetros por ponto e vírgula. Certo? Então, menor do que 100. Isso aqui é 50. Se eu botar 500 aqui, maior ou igual a 100. Se eu voltar para 50, menor do que 100. A função PROC-V, eu não vou aqui continuar isso. A função PROC-V, eu vou deixar também a partir daqui para
para a aula que vem, tá? Para o que vem, condicionais, essa parte aqui. Uma aula eu faço isso. Outra aula eu faço análise com gráficos. 2, 3 aulas, tabelas dinâmicas. É mais ou menos isso. 1, 2, 3. Perfeitamente. Mas ainda tem uma de folga aí. Para terminar o conteúdo, né? Terminar o conteúdo do curso. Conteúdo básico. Mas aqui vocês vão ter mais conteúdo ainda. Aqui vai até a aula 8. Eu já antecipei, já botei até a 6 aí. Mas aqui vai até a 8. Tá? Acho que a partir da aula de dezembro, todas as aulas de dezembro serão baseadas em tabelas dinâmicas e gráficos. Segmentação e tudo mais. Onde é que eu estou? Aqui. Então, eu vou parar aqui em PROC-V. Se alguém não entendeu essa instrução C, pergunta. Se alguém não entendeu como é que eu concatenei isso, pergunta. Se alguém não entendeu essas funções de data e de hora aqui, pergunta. Né? Essa aqui eu pedi para vocês analisarem. Tá? Que é essa função aqui. Funções de mínimo. Média a gente já tinha usado, eu pulei aqui porque a gente já usou várias vezes. E eu até falei dela aqui também, né? Falei dela aqui. Se você olhar a função média, ó, mesma coisa, ó, no 1 e no 2 para opcional. As que instruções de funções e noções básicas a gente já tinha visto, tá? Então, eu vou parar aqui na função C. Se alguém não entendeu, pergunta. E, gente, não deixa de assistir isso aqui, galera. Não faça esse curso sem assistir essas aulas. E eu peço que vocês controlem esse estudo aqui, ó. Controle isso aqui. A gente ainda vai ter até a aula 7 e 8. E vamos ter também até mais ou menos a atividade 8. Tá? Então controla isso aqui para eu ver como vocês estão. Beleza? A questão é: dúvidas? Dúvidas? Fala. Tá? Dúvidas no que eu falei hoje? Fala. Pergunta. Beleza? É que vocês aqui. Tranquilo, Jacques? Tranquilo, Carla? Dúvidas de Excel? Ó, o áudio estava desligado, agora tá ligado. Se alguém falou, eu não estava ouvindo. Fala aí, Bruno. Professor, só ficou duas dúvidas assim. Uma é antiga, que eu vi o senhor digitando a fórmula e o senhor ia travar a célula para sempre que alterasse ela ficasse batendo o valor. Só que eu tenho que digitar. E eu vi o senhor só o barulho da tecla. Tuf, é o costume, cara. Parabéns, você está prestando atenção. Você está falando isso aqui, se eu não estiver enganado, né? Por exemplo, eu vou usar esse unir aqui. Se eu quisesse travar essa célula aqui, isso aqui. Isso, você só travou. F4. Show. Aí o senhor facilitou minha vida agora.
Treina aí, Carla, parabéns. Excelente pergunta. É um costume, eu já aqui eu travo, aí eu mostro, né? Mas realmente. E olha que eu uso muito teclas de A atalho. inteligência artificial se travou todinha para me responder isso aí, se embolou e disse nada com Deus. Como é que tu perguntou isso? Eu tentei perguntar das duas formas diferentes, mas ela não entendia o que estava Eu dizendo. tinha que falar de referência absoluta. Qual a tecla de atalho no Excel para eu travar uma célula como referência absoluta? Talvez ela responda, F4. Mas aí já teria que conhecer a célula, né? Talvez eu não estaria fazendo essa pergunta. Não, cara. O termo é referência absoluta. Vai anotar aqui para eu ver depois. Referência relativa, referência absoluta. E a parcialmente absoluta é quando você trava só a letra ou só o número. Entendeu? Sim, que trava um lado da coluna e o outro. Isso, né? ou a coluna ou a linha. Cara, Excel, programação, banco de dados, tudo isso é prática pro cara chegar, entendeu? Vai usando Excel em tudo que tu fizer na tua vida, pô. Aí começa a pegar costumes. Tu vai fazer conta, tu bota lá na planilha. Tu vai controlar teus gastos, bota lá. Tu tem uma empresa, tu vai cadastrar, sei lá, vendas, tu bota lá. Começa a usar tudo. Aí quando tu precisar melhorar, quando você vê que você está fazendo muita gambiarra, é porque também existe uma forma mais fácil. Às vezes eu preciso fazer gambiarra, eu não consigo a forma mais fácil. Mas é porque às vezes eu, quando preciso, eu vou para programação, entendeu? A depender do problema, eu parto para programação. Como é faculdade de economia, tem muita coisa que o Excel vai facilitar um pouquinho. Tem muita coisa, cara. Tem pouca não. Muito cálculo. Aí tem um programa tal de R lá, só que tem que pagar. Cara, faz isso aqui, ó. Baixa esse software aqui, ó. Eu ia dar um curso dele também, no de estatística. Baixa esses dois softwares, ó. JASP, tá vendo aqui JASP? JASP. JASP. Ou o Jamove. Jamove. O R tu ia ter que programar no R. A maioria das análises tu consegue fazer por aqui. Eu tenho até um Jamove aberto. Ó. Isso mesmo. Eu tenho esses dados aqui, ó. Tá vendo? Aí eu analiso aqui. Isso, a regressão. Eu já vejo aqui se eu quero a mediana, se eu não quero. Sabe? Ele já manda pra mim. O professor da faculdade, ele não é igual o ensino médio que fala assim, você tem que calcular na mão. Ele fala, vai para o aplicativo que eu sei usar o aplicativo. Essa parte aí. Usa o aplicativo. Ele sabe que vai demorar demais para bater um cálculo que o aplicativo faz em segundos. Exatamente. Tá vendo agora aqui, ó? Tira a mediana, eu boto a mediana. Eu quero esse resultado em linhas, eu quero esse resultado em colunas. Cara, isso aqui tem muita coisa. Né? A depender do problema, claro que o poder de gráficos aqui dele é bem melhor do que o Excel. Mas a depender do que tu queira, que já é suficiente. Entendeu? Gráfico de histograma. Aí você pode fazer teste T, ANOVA, regressão. Muita coisa aqui. Esse Jamove aí vai me ajudar muito. O Jamove é muito fácil, velho, de usar. E se tu pesquisar na internet, tu vai achar muito material dele. Muita coisa aí também. Eu vou ter que fazer o curso do R, só que aí... O R, teu áudio... Minha caixa de som tá com... O R, tu vai ter que aprender a programar um pouquinho, né? E o concatenar, o Shift 7 é o atalho para criar aquele símbolozinho. Não, o símbolozinho é o Shift 7, Mas não tem um atalho, né? Não é nem bem um atalho, é a tecla mesmo. Aí eu tenho que digitar tudo, não vai ser igual a referência absoluta lá, que eu aperto e vai dividir de novo, eu tenho que digitar. Sim.
Mas ali é o símbolo de concatenar, né? Você não confundir com... Eu gosto de montar o cifrãozinho. É. Perfeitamente. Você está tentando me ensinar a travar uma coluna ou a outra, quando eu quero uma, quando eu quero a outra, mas explicar mesmo. A prática que vai te deixar mais confortável, sabe? A prática vai te deixando mais confortável. Não se preocupa, você está se dedicando, você vai aprender. Daqui a pouco isso que tu tá aprendendo aqui comigo é o básico do básico. Tu vai, sabe? Vai-se embora. Tu vai chegar aqui no Excel. Tu vai chegar aqui, vai vir aqui em fórmulas. Tu vai cair dentro aqui de fórmulas de estatísticas, por exemplo. Tu vai cair dentro aqui de fórmulas de engenharia. Talvez precise lá. Fórmulas de trigonométricas aqui de matemática. Essa daí é uma mãe. Nossa senhora. Entendeu? Tem muita coisa aqui. E se tu aprender a programar depois, aí é que... Aprendendo R tá bom. Eu tô vendo se ir pro lado da programação vai manter o caminho da economia ou vai fugir um pouco. Não, eu tô nesse dilema ainda. De jeito nenhum, velho. Não deixa de aprender a programar por causa disso, não. Economia e programação, tá tudo ligado. Não deixe de aprender. Aí, para liberar todo mundo, o curso de estatística sem provisão, né? Cara, então, eu preciso de gente. Então, esse ano eu acho difícil porque vai ficar muito apertado para começar e aí já parar, entendeu? Eu tô vendo ainda se eu vou conseguir dar aula no final de dezembro, depois do dia 20 de dezembro, que eu ainda conseguiria marcar umas aulas com vocês, ali depois de Natal, sabe? Na quinta-feira, na sexta, na segunda do ano novo, sabe? Ainda dava, não dava em janeiro. Mas tem as férias, aí eu não posso, aí eu tô vendo isso. Então assim, tem muitas questões ainda. Tem que tentar conseguir um parceiro aí de estatística. Pode ser que para o ano sim dê certo. Tem um pessoal aí, mas é muito pouco. Tem 20 pessoas interessadas, essas 20 é muito pouco. Não fica todo mundo. Se das 20 ficasse 5 era bom, mas não fica. Para estatística é difícil. Tem que ter 50 para terminar 5. Para terminar não, né? Para ir ficando. Se a Excel tinha 30 e poucos, vai ficar aqui 6, 7. E olha lá. 5, 6, 7. E olha lá. Programação é a mesma coisa. Pois beleza. Então, muito obrigado, professor. Qualquer coisa, fala aí. Boa noite, cara. Tudo de bom. Vou parar aqui. Um abraço. Tchau. Bom feriado. Valeu pra você também.